Olá, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou de volta aqui mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, onde eu quero aqui tentar despertar a sua consciência, a você que vai ouvir essa mensagem, porque há muitas pessoas ou muitos irmãos que estão deixando de olhar para seus erros, para olhar para o erro de outros. E eu quero só alertar você que vai ver essa mensagem, que alguém que deixa de olhar para os seus próprios erros, para as suas próprias falhas, e olha para o erro de outros, como Davi fez aqui, vou te mostrar na Bíblia, você só está arruinando a sua própria vida. Você só está trazendo maldição para si mesmo. Eu já vou adiantar o que eu vou trazer aqui. Se você pensa, queridos, que o fato de Deus te perdoar, você já está livre, você está muito enganado. É verdade que Deus já perdoou o meu e o seu pecado, mas não significa que não vamos colher pelas coisas que de errados falamos e fazemos. Eu quero te mostrar aqui na palavra, 2 Samuel, capítulo 12, versículo de número 1. Seria muito importante que você ouvisse e ao ouvir essa mensagem, você fizesse uma análise, uma reflexão e você entendesse que nós que temos o Espírito Santo, nós não podemos dividir as pessoas, porque a Bíblia diz, eu sou o Deus de todos os viventes. Então, se Ele é o Deus de todos os viventes, o meu pecado, o seu pecado, não diferencia do pecado do irmão que está lá fora. Porque se o irmão é pecador, nós evangélicos também somos. Se há adultério no evangelho, no meio do evangelho, lá fora, adultério também, pecado é a mesma coisa. Para Deus, um pecado mais grave que alguém comete, outro menos grave, para Deus não diferencia, é tudo a mesma coisa. Para Deus, alguém que mata, alguém que rouba, é a mesma coisa. Para Deus, alguém de 40 anos e um bebê recém-nascido é a mesma coisa. Tudo é pecador da mesma forma. Para Deus não diferencia. Então, antes da gente querer apontar o dedo ou condená-lo ao berço aquele, nós temos que olhar para os nossos erros, para nossas falhas. Aliás, foi o grave erro que Davi cometeu aqui. Por isso seria importante que você o acompanhasse essa mensagem. 2 Samuel, capítulo 12, versículo de número 1 diz assim: O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número. O rico aqui seria Davi. Mas o pobre, o qual era Urias, braço direito de Davi, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, ou um visitante, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante ou ao visitante que vier a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Na verdade, Davi era esse homem. Davi havia caído no pecado, no adultério com Betseba. E Deus enviou Natã a Davi para abrir os olhos dele e para mostrar a Davi que Deus não iria inocentá-la pelo seu pecado, embora Deus o havia perdoado, como eu vou te mostrar aqui. Mas Deus enviou Natã para dizer: Davi, Deus te perdoou, mas não ausentou de você colher pelos teus erros. Eu vou dizer a você que está querendo tirar a trave do olho dos outros, tira primeiro do seu. Você que está apontando o dedo para A ou B, por acaso você não é pecador? Você que está condenando as pessoas, você está trazendo condenação para você mesmo. O nosso maior erro, querido, sabe qual é? É a gente não olhar para os nossos erros. É a gente não olhar para nossas falhas. A gente pensar assim: eu sou evangélico, Deus já me perdoou, eu posso condenar, eu posso julgar, posso apontar o dedo. Eu vou te dizer, é verdade que Deus perdoa você, perdoa a mim, mas eu me incluo nisso e você. Vamos nós todos pagar por todos os erros que nessa vez nós cometemos, por aquilo que falamos e por aquilo que fazemos. Então, antes de você condenar A ou B, não estou aqui defendendo A ou B, isso ou aquilo, eu estou te falando da palavra. Olha para os teus erros primeiro. Para de julgar, você não é juiz? Ou você por acaso é um semideus? Jesus julgou alguém? Jesus condenou alguém?
Nunca leu o que está escrito? Ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Nunca leu o que está escrito? Ou você não conhece a Bíblia? Para de condenar os outros, querido. Eu continuo vendo muitos mensageiros que dizem ser de Deus. Na verdade é Satanás que está usando. Infelizmente. Causando divisão. Nós não fomos chamados, queridos, para causar divisão. Fomos chamados para unir as pessoas. E Davi fez isso aqui. Quando Natan tenta abrir os olhos de Davi, fala: Davi, tinha 2 homens numa cidade, um rico e outro pobre, Davi. Esse rico veio um visitante visitar ele, ele tinha gados e ovelha em abundância. O rico, ele não quis matar nenhuma das suas criações para dar comida àquele visitante. Pegou a única que aquele pobre tinha e matou para dar de comer àquele visitante. O que esse homem merece? Aí Davi, com os olhos cheios de escama, Davi pensava supostamente que Natan falava de outro, que não era de outro, era do próprio Davi. Davi não sabia disso, porque estava com os olhos cheios de escama, como muitos estão. Aí Davi pensa assim: esse homem que fez isso não se compadeceu, não teve misericórdia, esse homem tem que morrer, tem que ser esquartejado, tem que fazer desse homem carne moída. Aí Natan olha para ele assim e fala: Davi, tem que esquartejar esse homem, tem que moer esse homem como carne moída, tem que matar esse homem. Sabe que esse homem, Davi? Esse homem é você. Sabe por quê, Davi? Você está deixando de olhar para o seu pecado. Você está se ausentando do seu pecado. Você está deixando de olhar para o seu erro, para as suas falhas, para o adultério que você cometeu. É verdade que Deus te perdoou, mas você está deixando o teu erro de lado e está condenando o outro pelo erro que alguém cometeu. Você não tem que olhar para o erro dos outros, olha para o seu próprio erro, Davi. Você não tem, Davi, que olhar para a falha dos outros, olha para as suas falhas. Você não tem que condenar os outros por acaso você é juiz. Você não tem que apedrejar os outros porque é pecador, por acaso você não comete pecado. Você não tem que condenar os outros por causa do erro que cometeu, por acaso você não erra. Cuidado, viu? Tá pensando que você não vai ser cobrado? Tá pensando que Deus vai te ausentar do teu pecado? É verdade que ele te perdoou. O que Natan disse aqui para Davi no versículo 6. E pela cordeirinha restituirá, Davi melhor dizendo, falando para Natan, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és o homem, Davi. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Natan abre os olhos de Davi, dizendo: Davi, você é essa pessoa, você não se compadeceu de Urias. Urias era o braço direito de Davi. Urias, para quem não sabe, ele lutava as guerras de Davi. Urias era o homem de confiança de Davi. Davi tinha tudo em abundância, mas Davi, ele pega, manda matar Urias sobre o braço direito e se deita com a mulher de Urias, que era a cordeirinha que Urias tinha, era tudo que Urias tinha, era a esposa. E ele vai lá para ficar com a esposa de Urias, manda matar o seu braço direito. E aí ele faz as coisas sem a permissão ou sem o consentimento de Deus, sabendo que se ele pedisse algo a mais para Deus, Deus estava pronto para acrescentar na vida de Davi tudo que ele pedisse, mas ele preferiu fazer sem a permissão de Deus. Você acha que Deus está te permitindo você falar e fazer muitas coisas que você está falando e fazer? Claro que não. Eu vim te alertar: cuidado com os teus erros, viu? Antes de você apontar o dedo, antes de você dividir as pessoas, antes de você julgar, você que acha que é Deus que está te usando, que é Satanás, não é Deus coisa nenhuma, olha para os teus erros. Deus vai colocar as cartas na mesa com você qualquer hora dessa. Você já pensou como Deus fez aqui? Ele perdoou. No mesmo 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, você vai ver que Deus perdoou Davi, mas não ausentou dele colher pelo seu pecado. No versículo 13 diz assim: então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi: também o Senhor, Davi, te perdoou o teu pecado. Não morrerá você, não vai morrer, mas o filho que vai nascer do pecado vai morrer, porque foi sem a permissão de Deus. Deus perdoou, mas Deus enviou 3 castigos. No mesmo 2 Samuel 24:13, para que Davi escolhesse um dos 3 castigos para que pagasse pelo seu pecado. 24:13 de 2 Samuel. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres 7 anos de fome te venha à tua terra? Ou que por 3 meses fuja diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou.
Natan não Gad, melhor dizendo, ele fala desses 3 castigos para Davi, para que Davi escolhesse um dos 3, para que ele pagasse pelo seu pecado. Por que Deus fez isso com Davi? Para mostrar para mim e para você que ele não vai ausentar nem a mim nem a você dos nossos pecados, mas cedo ou mais tarde Deus vai nos cobrar por todos os nossos erros, por tudo aquilo que falamos e por tudo aquilo que fazemos. No entanto, eu alerto a você aqui, cuidado que você fala antes de você apontar o dedo, antes de você condenar alguém, antes de você julgar alguém, apedrejar alguém, olha para o teu pecado primeiro. Tira a trave do teu olho, querido. Para de ser cego. Eu falei já aqui e eu vou repetir. Eu falo daqueles que estão causando divisão, que não foi chamado para dividir as pessoas, para unir as pessoas. Você não percebe que é Satanás te usando? Você não percebe que você está dando brecha para Satanás? Você não está percebendo que é o espírito de Satanás na sua vida? Quem foi chamado por Deus une as pessoas. Se você está dividindo as pessoas, é Satanás que está em sua vida. Não é o Espírito Santo, é o Espírito de Satanás. Acorde para a vida. Davi pensou consigo aqui, ó, no versículo de número 6 e o 7 de 2 Samuel capítulo 12. Esse homem tem que morrer. Pensava Davi que Natan falava de outra pessoa, mas Natan não estava falando de outro, Natan estava falando do próprio Davi. Só que Davi, com os olhos cheios de escama, achou que Natan não estava falando dele, estava falando de outro. Então Davi pensou: Deus já me perdoou, não é comigo, é outro? É outro, tem que morrer. Não é isso que muitos estão pensando? Ah, Deus já me perdoou, é alguém que está errando, é alguém que está falhando, tem que apedrejar, tem que crucificar, tem que esquartejar, tem que matar. É você que está pensando que alguém tem que morrer, que alguém tem que ser esquartejado, que alguém tem que tornar aquele alguém carne moída. Vai acontecer isso exatamente com você por causa da sua língua. Deus vai fazer acontecer com você. Ele vai colocar as cartas na mesa com você. Deus vai te chamar para você prestar conta dos seus pecados, dos seus erros. Você vai pagar por cada um deles. Então tome muito cuidado antes de você olhar para esse ou para aquele, como Davi fez. Davi julgando. Davi pensou assim: Deus já me perdoou, não é comigo, é com outro. O outro tem que morrer. Eu estou livre, eu não tenho nada a ver. Deus já me ausentou do meu pecado. Foi outro que pecou, não foi o meu. O outro que pecou tem que morrer. Mas eu pecando não preciso morrer, mas eu tenho que morrer. Ei, o pecado de Davi não diferenciava do pecado de outro. Embora não se falava de outro, se falava do próprio Davi. Então você que é um pecador como eu, antes de você apontar o pecado de alguém, olhe primeiro para o seu nariz. Olhe primeiro para os seus olhos, tira a trave dos seus olhos. Você não é juiz, você não é um semideus. Você acha que você é o quê, querido? Você está achando que você é um semideus? Para você ficar dividindo as pessoas? Antes de você apontar o dedo, olhe para o seu nariz primeiro. Deus vai colocar as cartas na mesa com você qualquer hora dessa, e você vai pagar por todos os seus erros, para você deixar de ser ignorante e entender que você não foi chamado para dividir. Esses pregadorzinhos meia tingela, esses aí que tá em televisão, no YouTube, que tem milhões de seguidores, que fica aí achando que pode, Deus vai colocar as cartas na mesa com você, e você vai pagar por todos os seus erros, para você entender que porque você é evangélico, você não é melhor do que o seu próximo. Porque você é evangélico, você não é melhor que o seu irmão. Acorde para a vida. Para de deixar Satanás te usar. Para de dividir as pessoas. Você não é um semideus, você não é juiz. Você é igualmente aquele que você está condenando. Leve amor em vez de ódio. Ao contrário, Deus vai colocar as cartas na mesa. Ou talvez Ele vai fazer com você o que Ele fez com Davi. Vai te oferecer 3 castigos, para você escolher um dos 3 pelos teus pecados. Eu quero ver nessa hora o que você dirás adiante do Todo-Poderoso. Para de olhar para a falha dos outros, olha para as suas falhas. Para de olhar para o erro dos outros, olha para o seu erro. Para de condenar os outros, porque você está condenando a si próprio. Quanto mais você olha para o erro dos outros, mais maldição você está trazendo para si mesmo. Para de apontar o dedo para esse ou aquele. Você está condenando a si próprio. Foi isso que Davi fez. Davi estava condenando os outros e não sabia que ele estava condenando a si mesmo. Davi estava julgando os outros e não sabia que estava julgando a si mesmo. Davi desejou a morte para os outros, ele não sabia que aquela morte era para ele mesmo. Não é isso que muitos estão fazendo? Cuidado, queridos. Antes de você apontar o dedo para esse ou aquele, antes de você julgar, de condenar, tudo que está saindo da sua boca vai voltar para você mesmo. Esse é o recado de Deus para você. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus.